Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que a partir desse instante, até às 8h30, vai conversar com você aqui nessa noite. Afinal de contas, hoje uma quinta, não é? Quinta, 10 de março de 2022. É muito bom estar com você aqui, não é? Eu quero fazer um esclarecimento logo no começo do programa de hoje. Nós tínhamos programado para conversar aqui em entrevista nessa noite aqui com a presidente da OAB Mato Grosso, a doutora Gisela Cardoso. A doutora Gisela estava chegando aqui na sede da TV Pantanal agora há pouco, né? E mandou uma mensagem dizendo que está vindo, mas num sacrifício, porque ontem, quando já marcávamos a entrevista, ela já estava tentando se convalescer de uma gripe, muito forte. E aí, só que de lá para cá não melhorou muita coisa. E a voz dela muito afônica, ela estava tossindo muito, espirrando. Então E teve febre alta. Então, por conta disso, aí eu liguei de volta para ela dizendo: doutora, então vai embora, se cuida, toma remedinho, não é? Melhoras para a senhora, viu? E ela não vai poder vir por conta disso. Ela até viria, fez questão, não, eu vou porque compromisso é compromisso. Mas não é justo, a gente tem que pensar também, primeiramente na saúde, não é? Aí depois a gente trabalha, que com saúde a gente pode trabalhar mais tranquilamente. Então, essa é a justificativa que eu faço nessa abertura do programa Opinião desta quinta-feira, porque a presidente da OAB, Gisela Cardoso, não estará presente conosco aqui, não é? Por decisão aqui usando a razão e não é? Usando aquilo que tem que ser, primeiramente priorizando a saúde. E por isso, na ocasião, na semana que vem, bem possivelmente, nós estaremos entrevistando aqui mais uma vez ela que já esteve aqui depois que foi eleita, a Gisela Cardoso, e agora, nesses primeiros meses passados aí, ver como é que está a situação lá no comando da OAB Seccional Mato Grosso. Explicado isso, o programa de hoje, então, serei eu, Lorenberg, mas principalmente você, que está aí acompanhando já o programa Opinião nesta noite. É isso, Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E olha, nós somos muito agradecidos por ter a companhia, já quase 2 anos, a companhia do nosso telespectador. Agora estamos em... É verdade, quase 2 anos, rapaz. Dia 28 de abril, estaremos completando aí 2 anos aqui, ao vivo. Ó. E olha que é importante, eu gosto de ressaltar isso, porque 2 anos de pandemia, meu caro. E ao vivo, não é gravadinho assim, tá, ao vivo aqui, entendeu? E é complicado, porque sempre tem um entrevistado aqui, ter todo dia um entrevistado aqui, e ao vivo e tudo mais, então a gente sabe que é árduo, mas vale esse esforço, porque essa é a nossa proposta de trazer a informação diretamente da fonte para você. Muito obrigado, inclusive, você que acompanha não só pelo canal 22, TV Pantanal, como também pela internet, www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Então, Lorenberg e eu vamos conversar aqui e você também pode mandar sua pergunta, a sugestão, enfim. Eu vou colocar um tema aqui, eleições 2022. O cenário regional, Lorenberg, essa situação do Emanuel aí, ter tirado esses dias para tratar de questões relacionadas aí ao grupo, a questão política propriamente, está fermentando nos bastidores, está causando no mínimo, um burburinho que não era esperado, né? Muita gente achava que... E hoje, talvez não tenha nada a ver, mas olha só, eu escutei o ex-governador Blairo Maggi dando declaração sobre uma possibilidade de o Mauro Mendes não disputar.
pelo que eu entendi, o Blairo incentivando, entendeu? Teria o apoio dele, né? E não disputar. Isso que eu entendi. Então, esmiucei, mas o resumo seria isso. Rapaz, mas se isso porventura acontecer, era tudo que seria tudo que Emanuel quer, não é? Porque o Emanuel já teve o fator de ser eleito quando surgiu aos 44 do segundo tempo, lá na primeira eleição. Teve uma reeleição também, né, que não era tão assim, não foi tão folgada, mas teve, né? Foi uma reeleição. E agora, acho que ele fez a análise do cenário, falou assim, rapaz, meu momento é agora, eu acho que eu vou. O que você está vendo desse movimento todo? E eu volto a dizer, não me surpreenderia se Mauro Mendes, nesse mesmo ritual aí, chegar e dizer assim, gente, porque o Estado está bem, do ponto de vista da arrecadação, das ações políticas também, ações públicas, ações de governo estão boas. Tem falhas? Tem, todo governo tem. O governo está bom, está sendo bem avaliado, não é? Mas o Mauro é empresário também, né? E tem esse fator tudo aí. Como é que você está olhando aí, você que é um analista de política, como é que você vê esse tabuleiro nesse instante? Paulo e amigo telespectador, veja, o Paulo tem razão quando ele disse a respeito do prefeito Emanuel Pinheiro, que todo mundo deve lembrar que em 2016, o Emanuel Pinheiro, 2015, não passava pela cabeça do prefeito Emanuel Pinheiro, naquela oportunidade, deputado estadual, não passava pela cabeça dele ser candidato à prefeitura de Cuiabá. Na verdade, o grande sonho dele naquela oportunidade era ser exatamente presidente da Assembleia Legislativa, para repetir naquela oportunidade os feitos e a história do próprio pai dele. O pai dele foi presidente da Assembleia Legislativa por volta de 67, 68, 69. Ele foi presidente da Assembleia Legislativa. E, aliás, justamente naquele momento do quase impeachment, da quase cassação do mandato do governador, à época, Pedro Pedrocian, quem era o presidente da Assembleia era exatamente o pai do Emanuel Pinheiro, pai do prefeito atual. Então não passava pela cabeça nenhum instante ser prefeito da cidade. Porém, aconteceram alguns movimentos contrários àquele sonho. Por exemplo, ele viu e percebeu a grande dificuldade que teria de se tornar presidente da Assembleia Legislativa naquele instante, naquele momento. Porém, do outro lado, abriu todo um espaço e toda uma brecha para exatamente quando o Mauro Mendes, prefeito da cidade, simplesmente desistiu de ser candidato à reeleição. E abriu todo o espaço e o Emanuel Pinheiro veio exatamente nessa brecha, nessa lacuna, nessa abertura criada por exatamente da desistência do Mauro Mendes à reeleição. E no mesmo momento, o grupo do Mauro Mendes, pelo menos naquele momento, os partidos que sustentavam a administração Mauro Mendes, entre os quais o próprio PSDB, ficou sem ação e veio com a candidatura no último instante, no último momento, do Wilson Santos à prefeitura. O Emanuel vence as eleições, não de forma folgada, até porque foi provocada ao segundo turno, ele venceu as eleições e tornou-se prefeito da cidade, que ele nasceu, evidentemente. Fez uma boa administração, uma regular boa administração. Saiu para uma candidatura à reeleição, com todas as dificuldades, porque a cúpula do seu próprio partido não o apoiava na candidatura à reeleição. As grandes lideranças políticas do Estado também não apoiavam a candidatura do Emanuel Pinheiro. Então ele veio exatamente com aquele grupinho dele, que é grupo dele, muito mais localizado no diretório municipal do MDB em Cuiabá. E ele partiu para a disputa, a reeleição, e venceu as eleições. Ora, todos nós sabemos
que a capital do estado, de qualquer estado, é a grande vitrine eleitoral. Cuiabá não é diferente das outras capitais. É a grande vitrine, o grande espelho de todo o estado. E todos nós sabemos que o prefeito é um potencial candidato ao governo do estado. É um potencial. Não estou dizendo que ele transforma-se em candidato. É um potencial candidato, até pela sua visibilidade, pelo alcance e pelo colégio eleitoral da capital, que é o maior colégio do estado. Esse fator aí, na minha avaliação, é o que mais pesa. O maior colégio eleitoral com o qual ele está bem na foto. Se você pegar como termômetro a reeleição dele, que não faz tanto tempo assim, né? Então, e também tem uma relação muito boa com os servidores públicos. Esse é outro fator também, porque o governador Mauro Mendes tenta, nesse último ano agora, de um ano para cá, a gente tem observado e tem conseguido, mas eu não sei se é o suficiente, e tem promovido políticas que beneficiem os servidores públicos. Só que assim, havia uma defasagem tão grande que ainda não existe aquela lua de mel entre o governo do estado com os servidores públicos. Ou seja, na minha opinião, ainda é um problema que precisa ser resolvido para o Mauro Mendes, independente se ele quer ser candidato à reeleição ou não. Mas se for candidato à reeleição, precisa resolver isso, porque um candidato sem estar em paz com a classe dos servidores públicos é uma disputa inglória. Desculpa falar isso, mas eu não vi até hoje ninguém que tenha logrado êxito na disputa ao governo do estado que tivesse mal, entre aspas, com os servidores públicos, né? Pedro Taques que o diga, né? Teve um problema sério com os servidores públicos e aí não conseguiu aquilo que pretendia nessa última tentativa, né? Nas urnas. Ou não? Você acha que esse fator servidor público ele pode não ser o mais relevante também? Não, você tem razão, Paulo, até porque, veja, quantos servidores do Estado, parece-me que são 100 mil servidores, só que não são 100 mil votos apenas, cada um deles tem esposa, tem filhos, ou seja, são mais de 100 mil votos. Multiplica por 3 no mínimo. No mínimo, são mais de 100 mil votos, amigos. Portanto, é um peso importantíssimo, mas acontece que não há uniformidade dentro dos servidores públicos. Não é uniforme. Mas quando racha, você deixa de ter a imensa maioria. A imensa maioria. Exatamente. Agora, voltando, eu particularmente tenho dúvidas, mas muitas dúvidas, se o Emanuel Pinheiro virá de fato ser candidato ao governo do estado. Eu tenho muitas dúvidas, por várias razões. A primeira delas, será que ele vai ter o apoio do MDB ou ele vai migrar para um outro partido? Veja, ele é um chefe do Poder Executivo da capital. Portanto, ele foi eleito na chamada eleição majoritária. Ele não precisa da janela partidária que nós estamos vivendo, que termina no dia 2 de abril. Ele não precisa, assim como o governador Mauro Mendes não precisa, como o presidente da República não precisou e não precisa. Ele pode sair, pode migrar para um outro partido no momento que ele quiser. Embora tem que respeitar exatamente o último prazo, caso venha disputar as eleições. No mínimo 6 meses que antecedem as eleições. Esse é um fator que deve levar sempre em consideração. Uma outra questão, aquele afastamento da prefeitura, Paulo, trouxe um desgaste político muito grande. Veja, o desgaste provocado pelas questões jurídicas podem demorar e podem até não acontecer. Mas o desgaste político já aconteceu de imediato. Ela é imediato, amigos. Não é para hoje, ou para amanhã, ou para daqui 10 anos, não. Ela é imediato. E aí, para você mudar esse cenário, mudar essa situação, é muito, mas muito difícil, muito complicado. Em razão disso, eu particularmente não acredito que o Emanuel Pinheiro venha a ser candidato ao governo do estado. Tem mais um outro detalhe,
ele não fez nenhum pedido formalmente para o seu partido, MDB, que pretendia ou sonhava ser candidato ao governo do Estado. Só ele e a imprensa, só ele e algumas pessoas falam a respeito dessa possível candidatura. Por outro lado, eu também não acredito em nenhuma hipótese, pode até ser que venha a ocorrer, mas até o momento eu não acredito que o governador Mauro Mendes virá desistir da sua candidatura à reeleição. Alguém, o telespectador pode falar, mas para aí, ele desistiu em 2016, que poderia ter uma possibilidade maior de ser reeleito prefeito da cidade. Só que o cenário de 2016 era muito, mas muito diferente do cenário de 2022. Portanto, eu acho pouco provável que o governador venha desistir da candidatura à reeleição. Era bem diferente, entretanto, guardadas as proporções, vamos considerar isso? Vamos. Guardadas as proporções, porque Cuiabá é Cuiabá, Mato Grosso é Mato Grosso. O cenário político se assemelha? Se assemelha, mas o que ocorre, em 2016, o Mauro Mendes, para você ter ideia, estava com a gestão boa, bem avaliada, com 70%, 80% de aprovação. Eu não sei como é que está a situação do Mauro Mendes hoje no governo do Estado, mas eu tive informação há um tempo atrás, não faz muito tempo, que estava na 60% aí de aprovação, né? Não sei, deve ter números novos nesse momento. Agora, é bem diferente, como você falou, mas olha só, tem uma coisa é você desistir de uma disputa na capital, outra coisa é no estado de Mato Grosso. A situação é bem diferente, é verdade, você falou, mas aqui o Mauro Mendes teria, em tese, pelo que a gente tem informação, mais o que mostrar, né? Mais o que mostrar. Analistas como você, Lorenberg, colegas seus, pensam que essa situação de 2016 é um fantasma que está assombrando o Paiaguás, que não se espante se daqui a pouco acontecer isso. Eu vejo um Blairo Maggi hoje falar essas coisas, Blairo Maggi que é da cozinha do Mauro Mendes, né? Ele não falaria um negócio desse se tivesse zelo pela amizade. Falar assim, eu não vou falar isso não, que vai prejudicar meu amigo. Mas, enfim, eu não sei não, viu Lorenberg? Porque... e tem um fator empresarial também, particular do Mauro Mendes também. Eu não sei se isso vai pesar também lá. Mas, Paulo, você é do interior, assim como eu também sou do interior. Eu não sei se Barra do Garças tinha uma brincadeira de garotos. Na minha cidade, tinha uma brincadeira de garotos chamado parigatos. Você sentava num banco grande, um monte de garotos, e aí iam apertando aquilo, e os mais frágeis iam espirrando, ia saindo fora. No mundo político eleitoral, ocorre a mesma coisa constantemente. O chamado parigato é a pressão, e às vezes a pressão é colocada pelo próprio pelas próprias pessoas do mesmo grupo. Mas para que isso? É contra o mandatário? Não. Faz a pressão, faz o parigato, exatamente para abrir brechas para ele próprio ou então para os colegas que ele quer lançar. Então, quando há uma pressão, entre aspas, do próprio ex-governador Blairo Maggi, é uma forma de pressionar o governador para abrir brechas para quem? Para o deputado federal Nery Gelli, candidato ao Senado na chapa do governador Mauro Mendes. Quando você tem os irmãos Campos, em especial o senador Jaime Campos, também batendo em secretários do governo, ora, mas ele não é do mesmo partido do governador? Mas existe também a mesma tática. Você pressiona, abre um espaço maior dentro do governo e dentro da chapa para negociar, para conversar. São essas questões que não podem passar batido por nenhum de nós e muito menos por parte do eleitorado.
tem que estar muito atento. Voltando a 2016, há tudo diferente de hoje, amigos. Quer um exemplo? Em 2016, no mês de março, tinha 74 dias de greve dos médicos e enfermeiros, com a situação da saúde muito complicada, faltando medicamentos, uma série de coisas lá na Prefeitura de Cuiabá e no pronto-socorro. É uma situação muito grave aí. Um outro ponto importante que é já a questão particular do atual governador. As suas empresas estavam com muitas dificuldades. Ora, se as empresas estavam com muitas dificuldades, é preciso que o dono, lembra daquela frase, o olhar do dono Que engorda. que engorda a própria empresa? É exatamente essa. O Mauro precisava desistir da sua candidatura à reeleição, que provavelmente seria reeleito, apesar das dificuldades que tinham, para cuidar das suas empresas que estavam em muitas dificuldades. Hoje não. Hoje você tem provavelmente uma aprovação popular do atual governo, tirou e saiu o estado de Mato Grosso daquelas dificuldades do desequilíbrio das contas públicas. Ele cometeu erro, o governo, o governador cometeram erros, muitos erros, mas não se pode perder de vista em nenhum momento, em nenhum instante, dos avanços que foram conquistados. Por exemplo, as contas estavam completamente desequilibradas e logo no primeiro momento, no primeiro instante, o governador deu um pontapé inicial que pudesse dar o equilíbrio. Aqueles 5 projetos do governo e do governador enviados para a Assembleia na legislatura anterior, veja, no mês de janeiro, a Assembleia Legislativa aprovou no mês de janeiro os primeiros 5 projetos do governador na legislatura anterior. Aqueles 5 projetos foram um impulso, foram o oxigênio, a reoxigenação das finanças do estado de Mato Grosso. Além do mais, teve uma série de fatores externos que favoreceram exatamente a administração. Não foi só o governo. Fatores externos favoreceram e muito a atual administração. Portanto, não se tem dúvida nenhuma que o governador Mauro Mendes é o grande favorito das eleições. Veja o que eu estou dizendo, é o grande favorito. Tem tudo para ser reeleito, mas não existe eleição ganha na véspera. Aliás, o nosso amigo, grande comunicador, Roberto França, sabe muito bem dessa história. Roberto França, tido em todas as pesquisas como grande vitorioso para as eleições para a capital, para a prefeitura da capital. Frederico Campos sai lá de Cubatão, lá esquecido de tudo, vem para Cuiabá, é candidato na última hora e vence as eleições. Não existe, amigos, vitória na véspera. E olhe lá, mesmo no dia das eleições, não existe vitória antecipada. É só depois que as urnas são apuradas, os votos e declarado o eleitor de uma eleição. Veja, mas isso não tira o mérito e não tira o favoritismo do governador. Eu concordo. E você, concorda? O que você pensa, você que está assistindo ao programa Opinião? Qual que é a sua avaliação sobre esse cenário político aqui? Você que acompanha com mais frequência, não é? Acha que o Emanuel Pinheiro sai realmente ao governo e dará um cansaço aí no governador Mauro Mendes, se o Mauro Mendes sair à reeleição? Você acha que o Mauro Mendes sairá à reeleição? E qual que é a avaliação de um e de outro, e do cenário como um todo, enfim... Seja qual for a sua opinião, participe conosco, 99932-2529. A gente volta já já, ao vivo aqui pela TV Pantanal. Pois bem, estamos de volta ao vivo com o programa Opinião. Gersinho, depois tem como pedir para baixar um pouquinho aquele ar ali, porque tá um negócio na minha cara, no meu rosto aqui, eu tô toda hora pigarreando aqui, eu acho que eu tô sendo... obrigado, baixou um pouquinho aí, porque senão daqui a pouquinho... terminar o programa afônico, né? O Opinião está ao vivo aqui pela TV Pantanal. Quero explicar mais uma vez, porque hoje não estamos entrevistando alguém.
estamos aqui conversando, Lorenberg e eu, né, e você, telespectador, porque havíamos combinado de uma entrevista aqui nesta noite com a doutora Gisela Cardoso, que é advogada, presidente da OAB Mato Grosso. Só que, a propósito, né, de problemas de garganta e tal, ela está muito gripada, me mandou aqui um áudio agora há pouco, o Lorenberg até escutou, né? Você viu como é que... Ela dizendo que estava muito mal, teve febre de 40 graus hoje à tarde, mas mesmo assim estava a caminho, estava aqui pertinho já, no trânsito, né? Ao ouvir aquilo lá, a gente resolveu ligar para ela e falou, não, doutor, então volta para casa, vai se cuidar. Numa ocasião aí, na próxima semana, a gente remarca essa entrevista, porque senão, imagina que esse arzão aqui na cara, na cabeça, é impossível, né? E aí, acho que a gente fez o mais prudente. Na próxima semana, a gente entrevista, então, a presidente da OAB de Mato Grosso, Gisela Cardoso. Explicado isso, vamos aos destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Os números da pandemia. Olha só, Mato Grosso registrou 8 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 14.793 óbitos desde o início da pandemia, de acordo com a atualização do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta quinta, dia 10. Também foram confirmados mais 1.026 novos contágios, elevando os casos totais no estado a 716.129. Desses, 3.412 estão em isolamento domiciliar e 697.252 são considerados recuperados, de acordo com a Secretaria. Com isso, entre os casos confirmados, os suspeitos e os descartados para a Covid-19, há 93 internações nas UTIs públicas e 50 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação de UTIs adulto teve uma leve queda e agora está em 34%. Já os leitos e também enfermarias, no caso aqueles destinados ao mesmo público, encontra-se em 11%. Está aí dados da Covid no Gazeta Digital. Também tem esse destaque político aí, ó, o deputado federal Carlos Bezerra, do MDB, solicitou ao Supremo Tribunal Federal, STF, que o Estado de Mato Grosso faça a atualização do valor de sua aposentadoria de ex-governador, bem como o valor retroativo dos meses que ficou sem receber até a decisão da Corte Suprema. Bezerra atualmente recebe o valor de R$ 11.500 de pensão vitalícia de ex-governador de Mato Grosso e quer o aumento para R$ 35.600. De acordo com a defesa de Bezerra, apesar da decisão do STF ter sido dada em março do ano passado, apenas em novembro de 2021 é que o pagamento foi restabelecido pelo governo Mauro Mendes, que hoje está no União Brasil. E que, ao pedir que fosse pago os valores retroativos desde 2018, quando deixou de receber a pensão vitalícia, o governo recusou a pagar, alegando não existir efeitos extunc, entre aspas, na liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes. Está aí, portanto, eu acho vergonhosa essa ação, me desculpe, viu, deputado Bezerra? Eu acho que num momento como esse, o senhor está lutando por uma situação como essa, direito adquirido, mas não sei o que, eu tenho direito. Tem que abrir mão disso, entrar com a ação, eu não quero maior, pega e rasga isso, eu não quero receber essa pensão vitalícia aí, que é imoral, na minha opinião. É legal porque tem, né, está prevista em lei, mas cada uma, eu não consigo nem, eu leio para
para ficar com raiva, mas nem Nuremberg. Olha, e tem gente que era presidente da Assembleia Legislativa, ficou uma semana, 10 dias no governo e foi beneficiado ou contemplado por essa chamada pensão vitalícia. Aliás, acabou a pensão vitalícia de governador no primeiro mandato do governador Blairo Maggi. Mas a vice-governadora à época, que ficou também num período de 10, 15 dias na saída de férias do Blairo Maggi, é beneficiada, é contemplada por essa aposentadoria ou pensão vitalícia. O governador Blairo Maggi, no seu primeiro mandato, também tem o direito. Eu não sei dizer se ele recebe esta pensão vitalícia. Mas voltando ao ponto da essência. Aliás, antes de falar da essência, vou dar um outro exemplo, amigos. A Rosiane Sarney foi governadora do Maranhão por 2 ou 3 mandatos. Quando ela estava sem mandato, ela recebia a pensão vitalícia de governadora no Maranhão. Quando ela ganhou as eleições novamente e voltou a governar o estado, ela queria manter a pensão vitalícia. Veja, ela tem o salário de governadora, que de fato ela era, e queria manter a pensão vitalícia. Aí foi barrada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu, particularmente, sou muito claro as minhas convicções a respeito disso. Veja, qualquer político que quer ser candidato à chefia de um poder executivo, ele o faz por vontade particular e própria. A sociedade não foi à sua casa pedir para ele vir disputar o governo. Ganhou as eleições, ficou 4 anos, ficou 2 meses, 3 anos, não importa, não tem direito a essa pensão vitalícia. Isso é legal? É, mas é imoral. Nem toda coisa que é legal é moral. Esse é um caso muito claro na minha cabeça. O senhor quer triplicar, seu Bezerra, tá? De sair de 11, o senhor quer que eleva de 11 para 30 e quanto? 34 mil? 34. É muita coisa. Olha só, tinha que abrir mão aí. Eu concordo com o Nuremberg, acho que é imoral, nojento, para dizer o mínimo, né? Mas todas as pensões, não é só dele, não, é de todo mundo. É de exatamente. Todo mundo. E a vice-governadora que ele citou aqui é a Iracy França. Ele não quis falar o nome, mas é a Iracy França, né? Que ficou lá alguns dias lá e tal. O Roberto França não gosta que a gente fale disso, não, mas é fato. É fato. Então, não acho também que seja a coisa mais correta do mundo. Pelo contrário, eu não acho. Acho que todo mundo tinha que abrir mão dessas coisas aí. Que nem a Céres Lessarenko quando era deputada, na deputada estadual, né? Na Assembleia tinha um tal de Jeton, lembra? Tinha. Tal do Jeton, que era uma graninha que o povo recebia para convocações extraordinárias, né? O deputado adorava quando tinha convocação extraordinária, que eles recebiam os tais jetões, que era uma graninha, que é um bererezinho que entrava, opa, vai ter jeton, é uma coisa extra, né, que entrava. E eu lembro que a Céres foi pioneira de bater contra isso aí, acabaram derrubando isso aí. Graças a Deus, não estaria até hoje aí o tal do jeton aí, imoral, né, muita coisa. E aí tem essas situações que a gente está noticiando aqui do Bezerra, bonitão, tá lá querendo quase 80 anos de idade, tá lá, nada a ver com a idade, podia estar com, enfim, eu estou dizendo que tudo a ver contra, né, essa questão aí que eu chamo de imoral, como o Nuremberg citou aí, da aposentadoria vitalícia. O telespectador aqui do programa Opinião está participando com a gente, tem uma pergunta que chegou aqui, não sei se é sobre esse tema, se é outro também. O Flávio José de Lara Pinto, lá de Santo Antônio de Levergé, eu faço uma pergunta aí, faço análise de Nilson Leitão, deve ser, que acha de candidato a governador apoiado aí pelo presidente da República, Bolsonaro, Wellington Fagundes para a reeleição ao Senado. Estou pedindo uma opinião aqui, Nuremberg. Aí
contra Mauro Mendes, né? Todo mundo contra Mauro Mendes, no caso. O Flávio José, lá de Santo Antônio. Essa é uma boa provocação sempre no bom sentido, viu, meu amigo Flávio? Veja, em determinado momento, pressionaram e ainda pressionam o Wellington Fagundes a sair candidato ao governo do Estado. Mas, de fato, o Wellington Fagundes sempre apostou numa candidatura à reeleição, candidatura ao Senado, que o caminho dele é menor e é mais fácil. Não estou dizendo que ele tem uma reeleição garantida, é um caminho mais curto e mais fácil da reeleição. Até porque, se não me falha a memória, Paulo e amigo telespectador, o Wellington Fagundes deve ser, entre aspas, o mais antigo congressista do Centro-Oeste, que está desde 92, para ser mais preciso, ele está desde 1992 no Congresso Nacional, no momento como deputado federal e agora exercendo o mandato de senador. Então ele tem tudo para sair numa disputa à reeleição com grandes possibilidades de ser reeleito, Com a filiação do presidente da República no PL, que é o partido do Wellington Fagundes, ocorreu sim uma pressão pelos chamados bolsonaristas de Mato Grosso para que o Wellington viesse a ser candidato ao governador, enfrentasse o governador Mauro Mendes e abrisse a brecha, a vaga aí para um outro nome também bolsonarista para disputar o Senado. Acontece que o Wellington Fagundes tem rejeitado, tem dificultado do seu nome ter essa possibilidade. E aí surge exatamente a figura do Nilson Leitão. Nilson Leitão está no PSDB, ele não saiu do PSDB. Mas o Nilson Leitão é, entre outros tucanos, bolsonaristas dentro do PSDB. Aliás, pela própria ligação do Nilson Leitão à questão do agronegócio. Mesmo quando ele era deputado federal, ele foi deputado federal por 2 mandatos, ele sempre se colocou a favor do agronegócio. Portanto, ele poderia ter uma fatia dessa força, desse apoio do agronegócio e vir a ser candidato ao governo do Estado. Mas tem 2 fatores que não o ajudam. Pode até mudar o cenário. Nós estamos no começo ainda. Depois do dia 2, já está tudo sacramentado, quem migrou de partido, quais são as pessoas que virão de fato para uma disputa às eleições, sobretudo ao governo do Estado. A partir do dia 2 a gente tem mais um cenário muito mais completo. Mas tem 2 fatores que não ajudam o Nilson Leitão. O primeiro deles é que ele já tem um tempo fora mandato, da vitrine, né? Fora do mandato. E todos nós sabemos, amigos, quando um político fica fora da vitrine, sem mandato, ele perde exatamente esse contato com o eleitor. Ao perder esse contato com o eleitor, ele perde densidade eleitoral. E aí é o problema. Esse é um grande fator que contribui negativamente para uma candidatura do Nilson Leitão à disputa ao governo do Estado. Um segundo fator que é preciso também registrar, que é muito simples, será que ele tem o apoio da chamada ou dos chamados grupos bolsonaristas no Estado? É uma pergunta. Será que ele tem? Até porque esses chamados grupos bolsonaristas também não são uniformes, amigos. Lembra, por exemplo, do começo do ano passado, que surgiu aquele movimento Direita Mato Grosso, que na verdade não era de direita tão somente, mas era o movimento bolsonarista de Mato Grosso, não era uniforme. Foi um movimento que começou forte, depois desapareceu, enfraqueceu, e nem todas as pessoas, eu conheço, por exemplo, deputado estadual de Mato Grosso, que são bolsonaristas e que não participou desse movimento, que ficou de fora, e não participariam, de acordo com o que eu ouvi deles mesmos, não participariam. Portanto, não há uma uniformidade. Essa ausência de uniformidade também é um ponto negativo em uma possível campanha
do Nilce Leitão ao governo do Estado. E a outra, terceira, para finalizar, Paulo, será que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem a força suficiente para migrar os seus votos no Estado para o candidato dele ao governo do Estado? Eu, particularmente, tenho muitas dúvidas. Eu assisti hoje, eu concordo com essa questão aí dessa indagação que você faz aí sobre os tais, aspas, bolsonaristas, sobre apoio ou não. A A ou a B, porque eu sei que isso também essa conversa também surgiu recentemente aí e perdura até hoje sobre o Wellington Fagundes. Vem ao governo, mas será que teria o apoio dos bolsonaristas? Mas o Wellington, que tem um histórico aí de muitas críticas e tudo mais. E agora com relação ao Nilce Leitão, mesma coisa. Mas não há a uniformidade, concordo que não existe isso. Acho que nem é só na questão dos bolsonaristas, não. Acho que em grande parte aí dos partidos políticos, eles são literalmente partidos, né? São rachados. A Opinião vai dar um tempinho para mais um intervalo comercial, né? E a gente vai continuar. Você pensa o que é sobre essa questão aí? Pode participar conosco aqui, 99932-2529. Você, nosso telespectador, mande a sua mensagem aqui para a gente estar conversando, debatendo assuntos ligados ao nosso cotidiano político, econômico, enfim, aqui no estado de Mato Grosso. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Pois bem, a gente retoma aqui ao vivo o programa Opinião nesta noite de quinta-feira aqui. Hoje entrevistaríamos aqui a Gisela Cardoso, presidente da OAB, que não veio, até estava chegando aqui, mas a gente falou não, porque ela estava muito afônica, está gripada, está dodói, e não é conveniente, né? A gente tem que pensar primeiramente na saúde, e a doutora Gisela da OAB vai estar conosco na semana que vem, a data a ser marcada ainda, tá bom? A gente está falando de política aqui, esse tabuleiro maluco que está no estado de Mato Grosso, né? Começamos falando aí da questão do Mauro Mendes, será? Se sim. Teve uma situação lá em Brasília, no hotel lá, que estava ele foi participar de um evento lá, só que no mesmo evento, no mesmo hotel, estava o Wellington Fagundes com o Valdemar da Costa Neto, e aí o pessoal está estranhando demais para ser coincidência, né? Eu não sei, eu já não duvido de mais nada. Se esse copo falar para mim aqui, ó, virar para mim assim, de nada, falar, Paulo Coelho, boa noite, boa noite, seu copo. Eu não duvido mais nada, porque é uma coisa de louco esse cenário político nosso aqui no estado de Mato Grosso. Acontece de tudo, bicho. Olha só, mandar um abraço para o Alain Mesquita, jornalista aí do Gazeta Digital. Ele mandou aqui a gente está acompanhando aqui no Gazeta Digital. Tem aqui, põe aqui por favor, Caroline. Olha só, Emanuel diz que Mendes foi covarde ao incentivar aí, não deixou eu ler o resto, né? A possibilidade do governador Mauro Mendes, do União Brasil, abraçar a candidatura do senador Wellington Fagundes, do PL, ao Senado Federal, segue movimentando o núcleo lá no Paiaguás e repercute até no grupo antagonista ao Executivo. No fim da tarde desta quinta, dia 10, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, reagiu à articulação do seu rival político e afirmou que Mendes estaria agindo de forma sorrateira com o deputado federal Nery Geller, do PP, que também disputará a vaga no Senado e almeja estar lá no palanque do governador Mauro Mendes, né? Pelo que eu sei, diz o Emanuel, né? Fomentou esse projeto e agora eu vejo que de forma sorrateira, de forma bem discreta, ele parece que vai fechar apoio com o Wellington Fagundes. Como ainda tem muito, parece, e nada parece fechado, ainda só cabe solidariedade ao deputado Nery Geller. Tá aí, portanto, a matéria do Alain Mesquita, o Emanuel, nesse jogo aí,
aspas, tomando as dores do Nery Guerra. Eu não sei de mais nada, é muita ousadia. Mas o que você vê disso aí? O jogo está... Pelo menos o jogo está claro, está colocado aí, né? Então, As pedras num tabuleiro, amigos, funciona porque alguém está empurrando essas pedras, alguém está movimentando essas pedras, e as articulações e as conversas, as desconversas, os acordos, os não acordos vão se dando tudo para fechar o cerco, para fechar exatamente as chamadas alianças ou coligações, como queiram. Porque, veja, nós temos... os partidos políticos, de uma forma geral, têm duas grandes dificuldades. A primeira delas, estou falando de uma forma geral, e isso é tanto partidos grandes como partido pequeno. A primeira dificuldade do partido político é compor a sua chapa para a disputa à Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal, uma vez que não é mais permitido, pelo menos durante essa campanha ou essas eleições, não é mais permitido a chamada coligação ou alianças à proporcional. Isso obriga o partido, sozinho, montar a sua chapa, caso ele não venha formar ou construir uma federação, sozinho conseguir e conquistar o chamado coeficiente eleitoral, amigos, que presume-se para a Assembleia Legislativa de mais de 60 mil votos. Na Câmara Federal é muito mais do que isso. E tem mais um outro detalhe. Até as eleições de 2018, todos os partidos disputavam aquelas cadeiras chamadas sobras. As chamadas sobras eram disputadas por todos os partidos. Agora não. Agora disputam as sobras para compor um parlamento somente os partidos que conquistarem 80% do chamado quociente eleitoral, senão ele fica fora. Daí a pressa de alguns construírem a chamada federação. Porém, esta mesma federação tem problemas. Qual é o problema da federação? São os interesses regionais. Como, por exemplo, o PSB do Max, nos estados nordestinos, querem a federação. No Mato Grosso, o Max não gostaria de ter a federação porque ele considera que tem voto suficiente para ser eleito deputado ou para ser reeleito deputado. Mas nos outros estados, sim, precisa. Portanto, você também não tem uma discussão como deveria ter a respeito desta federação. E tem mais uma outra problemática. A federação é um casamento por 4 anos. É diferente de uma aliança, de uma coligação que acaba depois que promulga ou que tem a divulgação dos eleitos. Acabou a aliança, acabou a coligação. Na federação é diferente. É obrigatório, nacionalmente, de cima para baixo, o cumprimento desta federação. E isso pode levar, inclusive, amigos, vamos imaginar hipoteticamente que o Paulo foi eleito numa federação, no partido dele, foi eleito dentro de uma federação. Se ele migrar, se ele sair, ele corre o risco de perder o seu mandato, estou dizendo deputado estadual ou deputado federal, porque o mandato não pertence ao deputado, mas pertenceria à federação. É um casamento de 4 anos. Por outro lado, não se pode também perder de vista que as pressões vêm de todo lado, e aí nós estamos tocando exatamente no ponto do texto que o Paulo acabou de ler. Veja, lembram, amigos ou telespectadores, a respeito do posicionamento político partidário da Janaína. Aliás, o Paulo chegou a ler uma matéria dessa no Gazeta Digital, onde a Janaína dizia o seguinte: olha, posso até sair do MDB se ele não tiver, o Wellington Fagundes, que é o sogro dela, não tiver exatamente na composição da chapa do governador do estado. Portanto, a pressão existe de todos os lados e de todas as maneiras. Quando, vou lembrar aqui, daquele jantar na casa do deputado estadual Paulo Araújo, lembra disso? Lá no primeiro semestre do ano que passou, onde estavam presentes o governador do estado, o chefe da Casa Civil, o ex-governador Blairo Maggi,
o próprio deputado Nerighelli, estavam grandes lideranças do partido, e um dos aperitivos naquele jantar era exatamente traçar planos e um percurso para a candidatura do Nerighelli a deputado federal, a senador. Houve um impulso à sua candidatura, mas esse impulso foi logo enfraquecendo e enfraqueceu de vez quando da filiação do presidente da República ao PL, que aquele momento foi um crescimento, ou a volta do crescimento da candidatura ao Senado do Wellington Fagundes. Portanto, você tem o jogo. Esse jogo se dá com a movimentação das pedras no tabuleiro. E essa movimentação das pedras se dá exatamente pelos interesses individuais, particulares, e não pelo interesse da coletividade. Eu acho pouco provável que o Mauro abrace o Wellington nessa questão da candidatura aí, de uma possível candidatura. Tem o Blairo Maggi também, que eu citei aqui antes, né, que é um fator importante, um peso importante, e é amicíssimo do Mauro Mendes, né? Então, eu ainda acho que se o governador deve apoiar aí o Neri Geller, por questão do Senado aí. Você falou da Janaína Rivas, a gente, de fato, nessa semana atual, a gente falou aqui no Opinião sobre essa posição dela, já observando aí o cenário político e o cenário familiar, né? Já que ela é nora do Wellington Fagundes e ela pode sair do MDB. E aí eu estava aqui olhando no jornal A Gazeta, que veiculou, né, que circulou no dia de hoje, que está um posicionamento do prefeito Emanuel Pinheiro, dizendo o seguinte, ó, o Emanuel Pinheiro está dizendo que ele acredita que a possível saída da deputada Janaína Rivas do MDB deverá reabrir caminho para uma discussão mais profunda sobre uma candidatura, no caso, candidatura própria do partido MDB ao governo do Estado. Ele diz, apesar de não termos tido essa discussão ainda dentro do partido, porque o que temos são apenas opiniões pessoais à saída dela, caso isso ocorra, pode pavimentar aí esse amadurecimento, não é, de um novo projeto do partido para o estado de Mato Grosso. O Manuel está com um olhão desse tamanho na avenida, né, que pode se abrir aí. E eu falo mais uma coisa, Lohenberg, dei uma pincelada lá sobre essa questão da entrada entrada mesmo aí do Emanuel na questão da articulação, se vendo como candidato. Isso vai balançar, isso aí é um barulho ensurdecedor e vai dar o que falar. Se tivermos novidades aí, como já vimos esse filme antes, não sei não, muita coisa pode acontecer nesse emaranhado aí. E o que você vê dessa questão da Janaína aí? Ela é importante, não é importante no MDB? Ela é realmente um empecilho no caminho do Emanuel? Veja, amigos, se o Brasil fosse outro Brasil, eu estou começando a minha fala exatamente, se o Brasil fosse outro Brasil, porque no outro Brasil, todos os filiados do partido respeitariam o estatuto partidário, que é o coração, o que deveria ser o coração do partido. Nenhum estatuto do partido permite que o seu filiado desrespeite a assembleia do partido, desrespeite a convenção partidária. E nenhum estatuto do partido aceita que o seu filiado aposte e apoie candidaturas diferentes dos candidatos do partido. Se ele fizer isso, ele corre risco de ser penalizado, inclusive por expulsão. Só que no Brasil, que nós estamos vivendo, não acontece isso. Sabe por quê, amigos? Porque nenhum político, nenhum partido político tem, de fato, respeito pelo estatuto partidário, infelizmente. E aí começa todos os problemas. Você já viu, o amigo telespectador já viu esse filme antes, aliás, em 2018, nós vimos esse filme de
pessoas de um partido tendo candidato próprio, ou se não um candidato próprio, apoiando o candidato de outro partido, mas fazendo uma aliança, ele votando em candidato diferente. Vimos esse filme, amigos, e não teve punição nenhuma. Por outro lado, amigos, eu não acredito que a Janaína seja um empecilho, um obstáculo para que o MDB venha ou pudesse vir com uma candidatura própria. Acontece que o próprio MDB, ou melhor, que o deputado federal Carlos Bezerra, que é o dono do MDB em Mato Grosso, queira ter uma candidatura própria ao governo do estado. O que ele quer, na verdade, é uma coisa só: ter mais de uma secretaria no próximo governo. Ele só tem uma hoje. Ele quer 2 ou 3 secretarias no próximo governo. Bezerra só pensa naquilo, não é? Infelizmente. O maior nome da política mato-grossense, o maior nome realmente, tem um histórico incrível, mas nesse aspecto aí, enfim, eu lamento muito, né? Mas é assim que funciona. Está aí, está sobrevivendo, está com 90 anos aí e está dando as cartas no tabuleiro. A opinião tem que ser encerrada aqui agora. Eu quero agradecer a você que esteve conosco. Wallenberg, até amanhã. Até amanhã. O papo tá bom. Vamos fazer mais isso, né? Não na ausência de alguém, mas vamos programar para bater mais papo aqui sobre política, ainda mais nesse ano eleitoral. Wallenberg e eu estaremos de volta amanhã, às 7h30 da noite. Nossa entrevistada de amanhã será a Mirela Martins, Tenente Coronel Mirela, que é a coordenadora da Patrulha Maria da Penha. Esse é o assunto principal de amanhã, às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.